Nota de pesar. Educação do Distrito Federal perde professora pioneira Maria Marta Sintra. A história da educação pública do Distrito Federal perde uma de suas importantes personagens. A professora pioneira Maria Marta Sintra faleceu no amanhecer desta quarta-feira 20, aos 84 anos, completados na semana passada, após 3 anos de luta contra a doença de Alzheimer. O velório e sepultamento serão realizados nesta quinta-feira, 21/7, na Capela 1 do Campo da Esperança, no plano piloto, a partir das 13 horas. O sepultamento será às 15. Pioneira na educação do Distrito Federal, o nome da pernambucana e professora Marta está inscrito nas maiores conquistas trabalhistas e pedagógicas da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal. Depois de aprovada no primeiro concurso público para professora da capital do país, em 1960, ela levou uma vida totalmente dedicada à defesa de uma educação de qualidade, contra a ditadura militar e em defesa dos direitos da categoria. Ela fez parte da primeira diretoria do Simpro-DF, foi chefe de gabinete de Fábio Bruno, diretor executivo da Fundação Educacional do Distrito Federal e, sobretudo, foi professora durante anos no Núcleo Bandeirante. Também formou a equipe de professores do CASEB, primeira escola pública de Brasília. Foi uma das principais protagonistas da implantação do primeiro plano de carreira do Magistério Público do Distrito Federal. Faleceu em casa, hoje de manhã, nos meus braços. Foi uma noite muito sofrida e ela descansou nos meus braços, às 6 da manhã, com um dia lindo amanhecendo. Tenho guardado comigo o telegrama que ela recebeu em fevereiro de 1960, dizendo que ela havia passado no primeiro concurso. Ela fundou Brasília, veio de São Bento do Una para desbravar esta terra como educadora. Uma índole impecável e generosíssima, afirmou a filha dela, também professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, Isabela Sintra. Amigos e colegas contemporâneos da professora Marta dizem que não há palavras para expressar a dor desta perda. Sempre alegre, bem-humorada, espirituosa e proativa. A professora protagonizou quase todas as lutas da educação da capital do país, juntamente com o Simpro e outras personagens importantes da categoria. Ela foi responsável por quase tudo que consta hoje, do contra-cheque de cada professor e orientador educacional da rede pública de ensino. Participou ativamente da fundação do Simpro-DF. Em 1983, Marta disputou a diretoria do sindicato como candidata a presidente. Na época, o Simpro ainda não tinha adotado a diretoria colegiada. A chapa dela perdeu a eleição, mas, segundo Isabela, o professor Fábio Bruno, que, na época, era o diretor executivo da Fundação Educacional do Distrito Federal e também considerado personagem importante na história do movimento sindical e da educação do Distrito Federal, ao ouvir o discurso dela após a derrota, a convidou para ser sua chefe de gabinete. Na chefia do gabinete de Bruno, Marta protagonizou a implantação de antigas reivindicações da categoria. Ajudou a criar a EAP e a instituir o concurso de remoção. Antes disso, para mudar de escola, professores tinham de ter um pistolão, alguém influente que os indicassem. O primeiro ato deles, quando assumiram a antiga Fundação Educacional do Distrito Federal, foi anistiar e readmitir os professores demitidos pelos governos da ditadura militar por terem feito uma greve.
Ela era uma mulher à frente do seu tempo, aguerrida. Eu só tenho gratidão por ter podido cuidar dela nos últimos 3 anos, diz Isabela. Depoimentos. Rejane Pitanga, professora aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal, ex-presidente da CUT-DF e ex-diretora e liderança sindical do Simpro, lembra com saudade e gratidão da amiga das horas de alegria e grandes lutas sindicais e pedagógicas. Tenho um enorme orgulho de ter sido amiga de Marta, uma mulher admirável e apaixonada pela educação e pela profissão professora. Marta era uma pessoa muito culta e extremamente espirituosa e alegre. Viveu intensamente e alegremente. Gostava da vida, da música e de conversar com os amigos. Mãe de Isabela, também professora, que cuidou dela durante a sua doença com muita dedicação, e avó do Felipe. O professor aposentado e ex-sindicalista Aurélio Anchises foi um dos grandes amigos da professora Marta. Eu a conheci quando éramos apenas professores da rede lutando contra a ditadura militar. Depois disso, na formação do Simpro-DF, participamos juntos. Ela participou ativamente dessa construção. Na segunda gestão do sindicato, ela concorreu com uma chapa como oposição e perdeu. Foi sempre uma lutadora que buscou o bem da categoria e as mudanças políticas para combater a ditadura. Professor de Geografia, Sociologia e Filosofia, Anchises conta que Marta foi uma pessoa combativa. Além de professora, ela foi uma ativista importante do movimento docente do Distrito Federal. Era amiga também de Pompeu de Souza. Ela participou ativamente da criação do nosso primeiro plano de carreira.